Estamos de volta depois do rápido intervalo nesta edição do TV Mar News. Para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta, muito obrigado pela audiência. E por falar em qualquer ponto do planeta, eu vou até Madrid, na Espanha. Rapaz, direto da Europa aqui, meu amigo. Luiz André está conosco via Skype. Ô, Luiz André, fala um pouquinho aqui, você que faz parte do quadro de Saber em Debate. Como é que é hoje para poder você fazer de uma forma diferente, com o Skype, direto de Madrid, na Espanha, essa participação aqui no TV Mar News, hein, rapaz? Como é que você tá? Tudo bem? Olá, Viderlan, tudo bem, querido? Tudo bem mesmo. Estamos aqui no frio danado, né? Temperaturas completamente diferentes aí da do Brasil nesse exato momento, aqui já se aproximando do inverno, mas já com realmente uma temperatura muito fria. Enfim, mas muito gostoso, né? Um clima bem agradável, não tenha dúvida, apesar disso. Aqui para poder a gente falar um pouco sobre os modelos democráticos, tá? Ontem, diga-se de passagem, nós tivemos o jogo aqui que foi adiado, né? Barcelona a Real Madrid. O jogo foi em Barcelona, eu estou em Madrid, tá? Foi em Barcelona, mas o jogo teve... se temia muito a questão dos protestos em razão dessa questão separatista, né, na Catalunha. Inclusive, em determinado momento do jogo, você deve ter assistido, acho que 16 minutos, logo no começo do segundo tempo, né, os torcedores do Barcelona levantaram lá faixas pedindo diálogo, né, isso do governo de Madrid, né, capital, com o movimento separatista na Catalunha, chegaram a jogar balões. As televisões aqui não mostram, né, elas não mostram assim especificamente. Já foi uma leitura que eu fiz dos jornais aqui locais, tá? Mas se mostra bem assim as diferenças de modelos democráticos, né? Enquanto o Brasil tem um modelo no qual a participação popular ainda é muito restrita, aqui na Europa, de fato, é uma diferença muito, muito, muito grande, porque as pessoas realmente vão às ruas, elas participam e elas querem efetivamente participar de um modelo de participação democrática que seja um modelo mais direto, né? Diferente do nosso, onde a gente praticamente só é chamado a participar nas eleições, durante os processos eleitorais. Agora, Luiz André, que tipo de bagagem uma viagem como essa, é claro que você foi também para tirar o seu período de descanso, mas que tipo de bagagem você acaba levando para a sala de aula, para os candidatos, na preparação dos concursos, em uma viagem como essa, por exemplo, para Madrid, com esse envolvimento nas questões culturais e comportamentais também da sociedade? As diferenças de sociedade, Viderlan, são muito grandes, né? De fato, assim, é óbvio que isso não é um aprendizado apenas, é um fator histórico, né? Quantos processos revolucionários passou um país como a Espanha, por exemplo, para a gente perceber? Eu vou movimentando a câmera aqui para mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, dos telespectadores da TV Mar, um pouquinho, né, da cidade. Nós estamos aqui numa das mais importantes ruas aqui de Madrid. Segura esse aparelho aí para não cair, rapaz. Rua Atocha, vocês estão vendo aqui um pouco da rua, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, todo o processo, né? Aqui a rua. Essa rua, ela vai bater na famosa estação de Atocha, uma das mais importantes aqui da Europa, tá? Mas assim, o que eu quero especificamente trazer é a ideia, viu, Viderlan, de que isso é um processo democrático, tá? No qual as pessoas elas vão aprendendo de acordo com o que proporciona a democracia, né? Quantos processos, por exemplo, revolucionários passaram países como uma França, né, uma Alemanha, uma Espanha, os países europeus. Então, assim, o nível de cidadania hoje, ele se enquadra perfeitamente diante das respostas sociais que foram dadas, né? Isto é, de como as pessoas percebem esse processo, tá? Ontem, por exemplo, nos Estados Unidos, é bom lembrar, nós tivemos o começo do processo de impeachment do Trump, processo esse que foi aprovado, por exemplo, pela Câmara dos Representantes, né, a Câmara Federal lá, uma espécie de Câmara dos Deputados lá, o sistema é bicameral como o nosso, e vai para o Senado. Quer dizer, se você perceber, são diferentes modelos nos quais as coisas de fato se encaixam, tá? Porque o capital social das pessoas, o capital social, ele é infinitamente maior. As pessoas participam, né? Os grandes dramas, né, de uma sociedade como a do Brasil, ela realmente está no fato da pequena participação, resultado de uma educação muito frágil, da própria desídia. As pessoas elas não têm uma capacidade de se reunir em razão de tantos fatores. Eu costumo dizer que nós estamos letárgicos nesse momento, né? Nesse momento, por exemplo, a França discute a questão da reforma da Previdência. As pessoas estão nas ruas debatendo, discutindo, obviamente, com alguns percalços, né? Por vezes recai na violência, coisa que ninguém quer,
Mas é essa participação que eu acho que o Brasil ainda está aprendendo. Nós temos um modelo democrático implantado a partir do finalzinho dos anos 80, depois da ditadura militar, são 30 anos apenas, é isso, de Constituição, e é um processo de aprendizado que eu espero que a gente um dia vá ter, não tenha dúvida nenhuma. Agora, Luiz André, a respeito do regime, você falou um pouco a respeito do regime e tem acompanhado de perto esses momentos com a sua passagem na Espanha. Como é que funciona de fato para que o nosso telespectador possa entender o regime aí na Espanha, como é que é o tratamento das questões comportamentais das pessoas? Essa questão é muito interessante, porque, repare bem, o modelo democrático é muito parecido com o nosso. A diferença é que eles são parlamentaristas, né? Então eles escolhem primeiro-ministro, enquanto nós escolhemos um presidente. Aqui até é um regime monárquico, poucas pessoas sabem, mas é um regime monárquico, tá? A questão toda, é claro, se dá num nível de participação, que eu costumo dizer, é aquilo que os sociólogos chamam de capital social. Quanto maior a participação da sociedade no tocante a... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar restabelecer o contato com o Luiz André, até porque tivemos um problema para poder compreender aquilo que ele estava tentando falar direto de Madrid conosco, ao vivo, né, na Espanha, nessa edição do TV Mar News via Skype, trazendo todas as informações aqui para a gente e vivendo de perto, né, uma realidade que muitos têm curiosidade, até porque é um privilégio um brasileiro sair para conhecer um pouco da Europa, né? Conhecer um pouquinho, principalmente desses países considerados os mais fortes, como a Espanha, a Inglaterra, a França, né? Então, esse tipo de comportamento que o Luiz André está vivendo lá, ele está dando para a gente uma base muito boa de dúvidas que nós temos a respeito de como funciona o comportamento, como funciona realmente a doutrina, o regime desses países. Olha só, vamos nessa sequência do TV Mar News trazer então uma informação que também trata-se de um trabalho de caridade, um trabalho feito de amor ao próximo. A Legião da Boa Vontade iniciou a entrega de cestas básicas para mais de 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. O Fernando Palmeira acompanhou tudo de perto e traz mais informações. Mais de 20 toneladas de alimentos para as famílias mais carentes de Maceió e de Alagoas. Essa distribuição já começou pela Legião da Boa Vontade. É a LBV que volta tem com o Luiz André, aqui, vamos direto com... bem vizinho da FAT, no Barro Duro. E nós viemos em loco observar aqui o trabalho do pessoal para montar essas cestas do Natal. Natal Permanente LBV. E aqui essa figura incansável que está sempre com a gente, que é a Renata Lima, que é gerente da LBV, e nos fala sobre esse momento de tanta felicidade e de fraternidade natalina. LBV Natal Permanente. Exatamente, é uma campanha que anualmente a gente realiza, é a campanha Natal Permanente da LBV Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia, para que a gente possa ajudar milhares de famílias, né, espalhadas no Brasil. Então a LBV ela tem esse cuidado de atender a 40 mil famílias, além de todas as atividades que já acontecem anualmente. Aqui em Alagoas não é diferente, né, vão ser 20 toneladas de alimentos que a gente precisa arrecadar para repassar para as famílias. A gente já fez entrega nos interiores de Atalaia, Batalha e Arapiraca, e agora, hoje, a entrega acontece aqui para as famílias atendidas da LBV aqui em Maceió e 19 e 20 para as instituições parceiras. E como você está vendo aqui, são muitas cestas que a gente ainda precisa montar, muitos alimentos que estão chegando em cima da hora, né? A gente mobilizando todos os colaboradores para poder fazer a contribuição, porque ninguém faz nada sozinho. Já nos ensina o presidente e educador José de Paiva Neto, e a gente precisa da união de todos para que a gente possa realmente chegar nesse objetivo. E já vem desde Alziro Zaru, aquela grande figura da comunicação e que comunicava essa fraternidade sempre constante com suas preces. Agora, reunir empresários, a sociedade de uma maneira geral, para fazer essa arrecadação e agora a distribuição, o que é que isso representa e quando vocês chegam nos locais, no interior, principalmente? Olha, são 70 anos de trabalho no Brasil inteiro, né? E aqui em Maceió, 37 anos. Isso representa para a gente gratidão, orgulho, né? Em a gente poder fazer parte dessa sociedade e ajudar, sim, a todos melhorarem de vida de alguma forma, porque o trabalho da LBV não é somente levar uma cesta de alimento durante o ano, mas aplicar os valores, né? Moral, espiritual, ético, tudo ecumenicamente, para que a gente
gente possa realmente melhorar de vida mesmo. A LBV faz um trabalho de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a gente integra as crianças, né, e valoriza mesmo para que elas possam ser protagonistas do próprio futuro delas. E aí a gente reúne os familiares, ajuda a sociedade alagoana para que eles possam estar juntos e para que a gente possa construir e mostrar para eles que tudo é possível e que basta perseverar. Mas para isso é um trabalho incansável mesmo, como você bem ressaltou, toda a equipe da LBV envolvida, todos os colaboradores, todas as pessoas que ajudam, que doam para que esse trabalho realmente aconteça. E hoje é o coroamento, né, de toda a atividade durante o ano, porque a LBV não entrega cesta só no final do ano, mas no início, no meado do ano, nas campanhas emergenciais, quando a sociedade está precisando. Então, eu faço um apelo que todos venham visitar a LBV na Avenida Muniz Falcão, número 964, no Barro Duro. E também ou ligue para fazer a sua contribuição de alimentos, porque ainda estamos precisando muito, principalmente de feijão, que está muito caro, farinha, né, arroz. Então, a gente precisa que todos possam realmente contribuir de alguma forma e vir até a LBV. Então, eu deixo o telefone que é 3328-4410, porque o que os olhos veem, o coração vai guardar para sempre. E esse trabalho aqui da LBV é um trabalho de veracidade, de transparência, de clareza, né, e prestação de contas também para toda a sociedade. É a LBV, Legião da Boa Vontade, paz na terra, os homens de boa vontade, Natal permanente, Jesus, o pão nosso de cada dia. Com as imagens do Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. Um belo trabalho que a LBV, a Legião da Boa Vontade, vem desenvolvendo e que nós aqui estamos acompanhando. Eu tenho o prazer de sempre divulgar esse tipo de trabalho que se tem como prioridade fazer bem ao próximo. Vamos voltar a Madrid, na Espanha. Luiz André, você falava a respeito do regime e gostaria que você concluísse seu raciocínio. Pois é, então assim, a minha discussão, o caráter mais sociológico mesmo, dela, ela trata do fato de que a grande dificuldade brasileira é ainda enxergar a democracia como algo plausível. Nós temos um modelo democrático ainda muito verde, né? Quer dizer, o processo democrático se instaurou em 1989, com a primeira eleição direta para presidente, senador Fernando Collor, hoje senador Fernando Collor, um processo de 30 anos. Você vai imaginar, por exemplo, um país como a Espanha. Um país como a Espanha, ele passa por tantos processos revolucionários. Um país como os Estados Unidos, muito mais sólido, mas que mesmo assim hoje enfrenta um processo de impeachment do seu presidente há 30 anos atrás, 20 anos atrás, com Bill Clinton, agora com Donald Trump. Quer dizer, são processos e aprendizados que, de fato, necessitam de um aprendizado democrático, isso é, de uma questão da educação da própria democracia. É claro que a gente tem críticas ao modelo brasileiro, entende que o modelo é esse mesmo, tá? Mas a grande dificuldade é realmente entender uma democracia que seja mais participativa, não seja uma democracia apenas de caráter representativo, então a gente praticamente dá um cheque em branco, né, para que parlamentares nossos e os nossos chefes de poderes, para que eles possam fazer o que eles bem entenderem. Então, assim, aqui na Espanha, especificamente, falei sobre a questão francesa, que se discute agora a reforma da Previdência. Nos Estados Unidos, né, onde ontem a Câmara dos Representantes votou pelo processo de impeachment do presidente Trump, o Senado vai decidir tal questão, de fato, realmente, são países que estão muito além, né, desse processo democrático. O nosso, claro, passa por um aprendizado que eu espero, né, que a gente possa entender melhor para que essas grandes decisões políticas não sejam feitas apenas, né, pelos nossos representantes. Muito obrigado. Ô, Luiz André, uma última colocação, até em tom de dúvida também, que chega para todos nós aqui. É claro que hoje, nas questões históricas, isso já foi muitas vezes batido, mas gostaria que você explicasse, desse uma passada também, nessa composição que hoje existe Catalunha e Espanha. Essa situação, como é que funciona, como é que, na verdade, isso pode ser passado com clareza para o nosso telespectador que ainda tem dúvida e não entende como funciona esse processo? De uma maneira muito sucinta, a Espanha é um processo de formação atípico em relação aos outros países europeus. Ela é formada pela junção de vários reinos, à época reinos cristãos, contra a presença árabe aqui muçulmana, e o resultado disso foi o casamento entre reis de reinos diferentes, Fernando e Isabel, Fernando de Aragão, Isabel de Castela, e a formação de um país com
peculiaridades no tocante, por exemplo, às questões linguísticas, às questões culturais, tá? A Catalunha é uma dessas regiões. Então, a Catalunha ela luta pela independência. A Catalunha, lê-se, principal cidade de Barcelona, ela luta pela independência desde então, porque entende que tem um processo cultural, enquanto formação de nação bem diferente, tá? Mas não é só o caso da Catalunha. A Catalunha, diga-se de passagem, dos problemas espanhóis históricos é o menor, porque você tem regiões como, por exemplo, a região norte da Espanha, que é a região onde está hoje a cidade de Bilbao, que é a região basca, que lutou durante muitos anos, inclusive com atos considerados terroristas, tá? A região da Galícia, por exemplo, que tem uma diferença cultural também muito forte em relação à comunidade aqui de Madrid. Então, são regiões que formam o país, que formam a Espanha, e que, portanto, não têm a peculiaridade de nação que existe, por exemplo, em outros países europeus, é o caso da Alemanha, ou até do próprio Brasil, né? Tá? Que não tem esses grandes dramas separatistas como base cultural. Então, o caso específico é isso. Como a região é uma região de bastante desenvolvimento, eles lutam por esse processo de independência e tem símbolos, né, como o Clube de Futebol Barcelona, aí uma das, digamos assim, dos fortes fatores que levam ao mundo tal discussão. Luiz André, para a gente finalizar, daí você vai para onde? Vai para outro país? Fica até quando aí em Madrid? Eu termino de estudos na cidade de Barcelona, eu fico até a segunda-feira. Eu vim aqui para poder pegar o finalzinho da COP25, né? A conferência do meio ambiente que se realizou até domingo agora, que infelizmente não trouxe resultados muito satisfatórios. Vou a Barcelona para encerrar um ciclo de estudos e depois, finalzinho do ano, estou voltando aí para Maceió para poder iniciar o nosso projeto, enfim, começar o processo de construção aí das aulas do próximo ano. Aproveite bastante nesse turismo, nesse momento de descanso, mas sei também de ampliar um pouco o seu conhecimento, né, para poder levar para a sala de aula essa vivência, particularidades que só quem vive realmente de perto pode passar para a sala de aula. E conte sempre com a gente, Luiz André. Estamos aguardando ansiosos aqui ao seu retorno, tá certo? Um abraço. Um abraço, Guidailã, um abraço para todos os nossos telespectadores. Pois é, Luiz André Medeiros, ele que é integrante aqui do quadro Saber e Debate, todas as terças-feiras aqui conosco, trazendo detalhes, inclusive, e a participação dele direto de Madrid, na Espanha, fazendo um amplo cenário aí de tudo isso que envolve hoje essas questões chamadas visões universalistas, como ele acaba de colocar sempre aqui no TV Mar News, tá certo? Bom, vamos trazer o Fernando Palmeira, vamos para a câmera 1 aqui rapidinho, trazer o Fernando Palmeira de volta com material ao vivo. Daqui a pouco peço inclusive, olha, continue aí com a gente. Fernando Palmeira vai trazendo notícia agora direto das ruas da capital alagoana, lá de Márcio André. Já eu tenho a participação ao vivo aqui do Israel Lessa com o quadro Emprego e Renda, mas é você, Fernando Palmeira, prioridade, vamos lá, direto das ruas. Mas é aí um tema muito sério e lamentavelmente recorrente. Nós estamos aqui na CEPREV, Secretaria de Prevenção à Violência, na Superintendência da Criança e do Adolescente. Os números das estatísticas, os dados são estarrecedores. E o pior, a agressão também às crianças na mais tenra idade e ainda mais agravante no próprio sagrado ambiente do lar. É algo realmente terrível e nós vamos abordar esse tema seríssimo com a superintendente da Criança e do Adolescente, que está aqui do meu lado, que é a Samila Gouveia. Esses números são preocupantes, a luta é constante e permanente, mas parece-me que os fatos são recorrentes e chama muita atenção de todos nós e principalmente das autoridades públicas. Isso. Atualmente, né, a Secretaria Estadual de Prevenção à Violência, ela vem desenvolvendo, né, em conjunto com as demais políticas públicas, até porque esse é o papel da CEPREV, nessa proteção integral, nessa articulação com as demais políticas públicas, para que as crianças, de fato, tenham essa proteção integral. Né? Então, estamos acompanhando, sempre fazendo esse monitoramento, Fernando, né, dessas denúncias que vêm acontecendo, de fato. A gente está observando que esses números, eles estão crescendo, né, no tocante, principalmente à primeira infância. Então, o governo do Estado, através da CEPREV, ela está desenvolvendo, né, iniciamos esse ano um projeto destinado à violência contra a criança e adolescente na primeira infância. Né? Então, é importante, primeiramente, conscientizar essas crianças, informar, né, para que elas possam, de fato, entender como é que acontece essa violência e como elas
podem denunciar. Então, nós desenvolvemos esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação, a princípio estadual, e o ano que vem estaremos também na rede municipal, para que a escola ela possa continuar sendo um fator de proteção, né? Porque a gente sabe que é através da escola que a criança ela desenvolve suas habilidades e essa confiança, né? Então, a gente está realmente fortalecendo essa temática de conscientização dentro da escola, para que a criança ela possa realmente entender o que é violência e, assim, procurar os meios de como denunciar. Qual o perfil do agressor e qual o tipo de agressão que se comete? A gente está... nossa equipe, Fernando, ela se encontra hoje, né, em 2 portas de entrada, né? A CEPREV entendeu, juntamente com o governo do Estado, essa importância de ter equipes multidisciplinares no Instituto Médico Legal, no IML, né, uma porta de entrada dessas violações, assim como na Delegacia de Crimes contra a Criança e Adolescente. Então, no que a gente vem identificando nesse diagnóstico, né, a violência que mais acontece aqui no nosso Estado é a violência sexual. Então, de fato, o perfil do agressor é o perfil da violência realmente dentro de casa, né, da violência doméstica. O pai e o padrasto são os maiores números de agressores que a gente consegue identificar. Então, o nosso papel hoje é realmente fazer toda essa interlocução com a rede, né, principalmente na escola, como eu falei anteriormente, para que a gente possa empoderar essas crianças, para que elas possam identificar que determinado tipo de contato, de carícias, né, ela é abusiva. Então, ela precisa entender, primeiramente, isso, para que ela possa saber que aquele comportamento é abusivo e que é crime. Esse perfil, gente, inclui também a dependência química, o álcool, drogas e aquilo que, infelizmente, a gente está noticiando sempre e ouvindo informações o tempo todo sobre pedofilia. Isso. Como você bem colocou, né, os dependentes químicos, as pessoas que têm algum transtorno, né, psíquico, né, que no caso o pedófilo ele tem essa atração, né, por crianças e adolescentes. Então a gente precisa realmente estar sempre fazendo esse monitoramento, né? O governo do estado está percorrendo, né, todos os municípios alagoanos, em conjunto com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, né? Eu, em especial, estou fazendo esse monitoramento para que a gente possa identificar realmente em cada município quais são as suas fragilidades e o que é que o governo do estado pode fazer, esse fortalecimento dessa política pública de proteção integral, né, a crianças e adolescentes. Então, nosso objetivo é realmente empoderar essas crianças para que essa proteção, de fato, ela aconteça. Só para a gente concluir a questão da notificação, que é importante, inclusive os médicos também têm essa responsabilidade e sempre colocam a responsabilidade mais para o Conselho Tutelar. Isso está funcionando? Como você bem colocou, né, o SINAM, ele existe uma notificação compulsória, né? Então, se for identificado qualquer tipo de violência, né, contra a criança e adolescente, ela precisa ser notificado. E a partir dessa primeira notificação, que é nas instâncias da saúde, acontecem os demais encaminhamentos para a rede de proteção, né? Então, o Conselho Tutelar hoje ele pode ser tido como porta de entrada, né, porque é o dever dele fazer com que os direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridos e a partir daí que é ser feitos os encaminhamentos. Então, a CEPREV hoje ela conta com um disque denúncia estadual, né? Então é o 0800 280 9390, né? Existe o disque denúncia nacional, que é o disque 100. Então a população alagoana tem mais um mecanismo, né, um local de denúncia para que de fato a gente possa realmente ter esse parâmetro e vários canais de denúncia para que isso possa de fato diminuir essas violências. Parabéns pelo trabalho aí da CEPREV e dessa superintendência. Você também é responsável. Todo tipo de amor vale a pena, menos esse amor doentio de pedofilia e, muito pior ainda, inaceitável, a violência e a covardia da violência contra a criança, mesmo na maternidade ou mesmo adolescente. Aqui da CEPREV, com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar News. Vidal Araújo, a gente segue com você. Fernando, obrigado, Fernando, pela sua participação. Até amanhã na próxima edição do TV Mar News. Daqui a pouco nós vamos ao quadro Emprego e Renda. Está aqui ao meu lado já Israel Lessa, logo depois do intervalo. Em 30 segundos, Israel Lessa vai vir com o quadro Emprego e Renda e muitos assuntos ainda na sequência do TV Mar News. Voltamos já.